Minha amadinha, e aqui estamos nós em outro cenário. É. Tu gostou desse cenáriozinho aqui com a água batendo aí na areia? Esse é bonito, né? Parece até que é verdadeiro, né, amada? Parece, muito verdadeiro. Mas ele foi feito no cinema 4D ou não? Não. É, esse é verdadeiro mesmo, né, minha amiga? Bom, nós estamos aqui para falar sobre a questão do DVD que nós estamos aí assistindo. Verdade. E nós vimos, amada, na Escritura, João sendo citado diversas vezes no Novo Testamento. Muitas. E até em profecia no Velho Testamento, quando dizia daquele que iria preparar o caminho. Sim. Mas, assim, explicitamente sobre João o Batista, nós ouvimos diversas vezes na Nova Aliança, nos Evangelhos, nas cartas que Paulo escreveu, nas outras cartas da Nova Aliança. Nós vimos citações feitas a João o Batista. Mas, na verdade, amada, hora nenhuma citou João Batista porque ele banhava as pessoas. Não. Mas como alguém que ensinava as pessoas. É verdade. João Batista sempre foi lembrado na Nova Aliança, no Novo Testamento escrito, como alguém que ensinava as pessoas. Mas misteriosamente no sistema religioso é lembrado como alguém que banha as pessoas. Sim. Nós vamos assistir, amada, trechos deste mesmo DVD e de filmes de Hollywood que estão bem de acordo com a Escritura para ver detalhadamente sobre isso. Então nós vamos, na verdade, rever o que já vimos nesse DVD. Entendi. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Foi dito aí, amada, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Sim. Ele dizia ao povo que se arrependesse. Então você já viu que, na verdade, ele é lembrado como alguém que ensinava. Ele ensinava. Não é verdade? Isso. Porque o batismo dele foi, na verdade, dizer às pessoas para que elas se arrependam. Preparar o caminho não era lavar as pessoas, que daqui a pouco eles se sujavam. É verdade. Era lavar o quê? O entendimento, o espírito, através do ensinamento correto. É. Vamos ver mais um? Vamos. A palavra de Deus veio a João no deserto. E João atravessou a região do Rio Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Agora foi dito que João atravessou o Rio Jordão pregando o batismo do arrependimento. Olha, pregando o batismo? Pregando o batismo só pode ser falando, né, amada? Falando, exatamente. Imagine, por exemplo, aqui atrás dessa água, amada, eu pregar o batismo aqui te lavando. É. Não, nós estamos pregando aqui do lado da água. Isso. Não é verdade? É verdade. Falando. Esse é o batismo de João. É o ensinamento de João. E no nosso DVD que nós estamos assistindo, tiveram também outros trechos. Sim. Que as pessoas talvez não tenham prestado bastante atenção quando passou da primeira vez. Mas vamos repetir agora mais um. Legal. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento. Desta vez foi Shaul, Paulo falando, amada. Antes da vinda do Salvador, João pregou um batismo de arrependimento. Como é que seria então isso do jeito que Paulo citou de verdade, Shaul? João pregou um ensinamento? De arrependimento. Anunciou um ensinamento de arrependimento. Na verdade, amada, esse tipo de conversa não existia antes dele. Passou a existir depois dele. Então ele introduziu esse ensinamento. Por isso que é batizar, introduzir em. Tá certo? É da mesma forma que você falou, né? Que o Salvador usava as coisas para fazer as pessoas compreenderem, dava exemplo, né? Aí João fez a mesma coisa em relação a colocar as pessoas para se banhar na água, né? Exatamente. Tipo assim, é assim, ó. Aí a pessoa no entendimento compreendia. Exatamente. Ele demonstrava na teoria e na prática. Isso. Ó, é assim, você estava sujo, agora tem que se limpar. Não faça mais mal a ninguém. E teoria esta que não é para ser repetida ao longo... E virar liturgia como virou. Virar liturgia como virou, né? Um ritual, Ele explicou ali e como hoje, né? Nessa época as pessoas entendem, eu acho que não há necessidade. De explicar dessa forma. Era necessário naquela época porque o povo só via coisa física. Hoje não é necessário mais ficar lavando as pessoas e dizer que é isso que o Salvador veio fazer. Mesmo porque estava no começo, né? Lá da dispensação que você fala. Da dispensação da graça. O Salvador ainda já estava lá, mas ainda ia acontecer tudo. Era transição. Transição. Era. Então era necessário, né? Hoje
É. muito esse... E o Salvador fazia isso também, né? Ele mostrava o físico para ensinar o espiritual. O espiritual. Sim, e sobre a questão do que o João fazia para fazer as pessoas compreenderem, eu penso, né, que o Salvador, quando falou de João, deu aquele testemunho bonito dele, né, de que o homem mais, entre homens nascido de mulher, aquela coisa toda. Se o batismo, esse batismo que se faz hoje na liturgia cristã, fosse necessário, fosse tão importante de enfiar a pessoa na água e tirar, o Salvador tinha que estar fazendo isso ao longo da sua caminhada, né? Se isso fosse alguma coisa importante, nós teríamos visto o Salvador fazendo isso repetidamente e nós não vimos. E quando ele cita João, ele fala sobre outra coisa. Não... Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Agora vimos o trecho, amado, em que Pedro, mais uma vez, ressalta que João pregou. Né? Pregou, ensinou. O batismo de João foi ensinar. João era um ensinador. Ele introduziu o povo no novo conceito da nova aliança. Então, mais apropriado é chamar João de João o introdutor do que João Batista. Porque o Batista é uma palavra grega que quer dizer, hoje o significado é mais banhar-se mesmo. Mais banhar. Mas ela no original era introduzido em, na etimologia. Ele introduziu as pessoas no ensinamento espiritual. Iniciou a pessoa. Ele iniciou. Agora você vê, amado, as pessoas ficavam confusas e perguntavam se João era o Elias prometido ou se era o profeta prometido. Se ele, na escritura está bem assim. Por que João batizava se ele não era Elias? Se ele não era um dos profetas antigos? Ou até mesmo Cristo que está na escritura. Ou Cristo, se ele não é ungido, ou o Messias. O Messias. Por que ele batizava? Mas eu vou parar no Elias. Certo. Por que João batizava se ele não é o Elias? Pergunta, Elias batizou alguém? Não. Porque a visão hoje é de molhar e jogar na água. Mas na época que foi escrito isso, a visão daquele povo não era essa. Verdade. A visão deles não era banhar na água, era ensinar. É ensinar. Então eles falavam, como João pode estar ensinando? Ele é Elias? Porque o Elias é que ensinaria, prepararia o caminho. E o próprio Salvador que viria, né? Ensinaria. Mas veja bem, a confusão que se fez com João Batista não foi com pessoas que eram lavadores de gente. Não. Nem lavador de objeto. Era uma confusão com pessoas que deveriam ensinar as pessoas. Por quê? Porque João, ele era o ensinador. Ou como era um ensino novo, uma introdução, melhor é o texto original. Na etimologia que diz que ele introduzia ele introduziu as pessoas na nova aliança, neste caso. Na nova aliança, exatamente. Simples, né? Simples e muito fácil de entender. Amadinha, é interessante notar, e creio que necessário parar para poder sempre observar, que João era lembrado sempre na Escritura como alguém que ensinava. Correto. E não como alguém que batizava ou banhava as pessoas, dava banho nas pessoas. Dava banho nas pessoas. O processo religioso hoje, o que ele fez, amada? Existe a inferência e a referência, subjetivo e objetivo. E eles usam muito isso. Eles usam muito isso da forma que não deveria usar. Exato. Por exemplo, amada, você pega a enxada para capinar. Mas você quer, na verdade, é que o terreno fique limpo. Fique limpo. Esse é o objetivo. Sim. Se você for empregado ou pagar uma empregada, você quer que ela limpe a poeira em cima da mesa. Tá certo? Sim. Mas o objetivo não é que ela fique limpando, é que fique limpo o local. Fique limpo o local. Então a mal empregada é aquela que vai ali, passa um pano e tá lá tudo sujo de problema. Porque ela fala, cumpri minha parte, eu já trabalhei. Não trabalhou, porque ela foi paga para limpar e não para passar o pano. E não passar o pano. Então, qual é o objetivo? Limpar. Qual o subjetivo? Passar o pano. Passou o pano e não limpou, não adiantou. Não adiantou. O processo religioso, amada, num exemplo como esse que eu dei, ele fica muito mais preso no subjetivo do que no objetivo. Nós vamos fazer um DVD só sobre isso. Vamos fazer um DVD só sobre esse tema. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que João Batista lavava as pessoas com o objetivo de ensinar. Perfeito. Então lavar era o subjetivo. Era o subjetivo. Ele lavava por inferência, mas não por referência. Por referência, verdade. Tá certo? A referência que ele ficou dele para o processo religioso é a referência de quem banhava as pessoas. Mas essa referência está equivocada.
É verdade. Na escritura, hora nenhuma, nós vimos referências a João Batista como alguém que banhava os outros. Os textos são claros. Ele sempre com o objetivo que ele veio para fazer, né? Que era preparar o caminho ensinando. Ensinando. Perfeito, Rubens. Tá certo, Tá amada? ótimo. Eu creio que isso é importante. Agora, o que eu digo aqui é o seguinte, amada. O processo religioso, na medida em que o tempo vai passando, ele vai se distanciando cada vez mais dos objetivos. E este é o objetivo deles. E esse é o objetivo do processo que está aí, se afastar cada vez mais. O trocadilho agora caiu como uma luva. Oxe. Por que, amado, eu digo isso? Porque até mesmo a Igreja Batista, que leva o nome de Batista, a pergunta é: por que a Igreja Batista leva o nome de Batista? Ainda hoje, amada, tem resquícios nela do propósito pelo qual ela foi não criada, mas dividida. Dividida. Porque ela veio da Holanda, era um grupo de ingleses que estavam na Holanda, que era colônia inglesa. Sim. E lá os puritanos, que depois da época colonizaram os Estados Unidos, Certo. os puritanos, isso foi em 1700 e pouco, antes de 1776, logo um pouquinho antes da colonização americana, do roubo, né, que roubaram Sim. dos índios lá. Então o que ocorre, amada? Os batistas não concordavam com os puritanos, que eram xiitas, iam para frente de batalha, se metiam na questão política, revolução, brigava com o governo e aquela coisa toda, ia para as armas. E esse povo, que era um setor dos puritanos, se dividiu nos anabatistas. Só que os anabatistas ainda mantiveram aqueles resquícios de luta. E aí surgiram os batistas, totalmente fora do contexto de lutas sociais. Sim. Ou de engajamento social. Então, quando os anabatistas saíram, que os batistas estavam neles, Sim. do grupo da Holanda, que eram os puritanos protestantes, a filosofia deles é o seguinte: nós devemos pregar é o arrependimento. Por isso, até hoje, ainda tem esses requisitozinhos na Batista. Entendi. A única igreja que ainda fala, a única denominação religiosa que ainda fala de salvação, um pouquinho, é a Batista. Entendi. Só que a Batista, ao longo dos tempos, foi deixando o ensinamento do batismo, que é o ensinamento, Que é o ensinamento. e se pegou mais na liturgia de jogar na água. Tanto que antes da Batista não se botava na água toda. Ninguém botava. Era só aspersão, era católica. É mesmo? Eles vieram da mamãe católica, então eles só jogavam um pouquinho d'água na cabeça, igual bebê. E batizava também criança. Entendi. As Anabatistas, Batista, que uma é dissidência da outra, e as duas são dissidências do catolicismo. do catolicismo com Lutero, depois vieram um monte de dissidência, Ixi, e eles são dissidência dos puritanos protestantes. Então o que ocorre? Eles foram dissidentes do puritano protestante dentro da barriga da Anabatista. Mas a Anabatista continuou com a luta da espada, de guerra, de confronto, e eles se afastaram da Anabatista. Mas foi a Anabatista que teve a visão de que, olha, devemos pregar para a próxima. Ah, é? Aí os batistas, que foram a dissidência deles, pensaram mais ainda: não devemos lutar nessa, só esperar a próxima. E pregar a próxima, e começaram a lavar as pessoas no rio, que não se lavava, só jogava um pouquinho d'água em cima. Então você vê, amada, que a visão de lavar as pessoas era tão distante que, por exemplo, a visão era correta. Não é que a Batista está correta, é tudo maçom, está tudo errado. É tudo a mesma coisa. O que eu estou dizendo, a visão do processo religioso antes de hoje, ontem, era mais próxima da realidade do que hoje. Hoje é mais próxima do que vai ser amanhã. Então, quando os puritanos existiam, não tinha essa visão de lavar as pessoas no rio, como João Batista fez. Certo. Eles não viam importância nisso. Eles viam importância em anunciar. Anunciar. E os batistas saíram desse meio porque eles estavam fazendo muitas questões envolvendo motim, lutas armadas, Sim. entendeu? Revoltas sociais, essas coisas. Então os batistas largaram esse grupo. E agora, ao longo dos tempos, os batistas foram introduzindo cada vez mais importância na inferência do que na referência. Porque prende as pessoas, porque eles viram que isso mantém pessoa na igreja. E foram criando, tipo assim, regras. Ó, para ser batizado tem que ter isso, tem que ser catecúmeno, tem que ter aquilo. Tem que fazer um curso de 3 meses. Aí ficou igual tá hoje. Então eu não estou aqui falando bem da Batista, eu estou falando mal. É tipo assim, tá Por quê? tudo errado. Não, porque eu tô falando mal, amado, porque é verdade, porque foi ela responsável por colocar mais os pessoal se banhando e dando valor a isso do que aprendendo a verdade. Ah, sim. A Batista foi a grande responsável por fazer com que as pessoas só vissem João Batista de lá até hoje como alguém que banhava as pessoas, mas antes não tinha essa visão dele, nem nos evangelhos, nem nas cartas, como nós observamos. Entendeu? Perfeito.
Amadinho, eu não poderia encerrar esse trabalho sem dizer uma passagem que está em Atos. Está assim: João ensinou lavando as pessoas, mas vós sereis ensinados pelo Espírito do Pai. De certo? E lá o texto que está na Bíblia está: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Bom, agora que você já sabe o que é batismo, você já pode ler esse texto com mais brilho, com mais nitidez, com mais beleza, com mais valor. João ensinou utilizando-se da água, mas vós sereis ensinados pelo Espírito do Pai. Que lindo, né? Perfeito. Então, amado, eu acho que tem que ficar aqui claro o seguinte: a palavra batismo não está na velha aliança para poder encobrir e para poder parecer que batismo é jogar na água e tirar. Mas na velha aliança tem muitas passagens que poderiam estar escrito batismo. Eu vou citar uma delas. Legal. Então Esther foi introduzida na presença do rei. Ela foi batizada na presença do rei. Ela foi levada lá. Introduzida na presença do rei. Batizada. Anunciada lá. A palavra seria a mesma. Mas lá não está assim para poder a pessoa hoje acreditar que o batismo é só essa liturgia que está aí. É só essa. Você perguntou aqui quando a gente preparava para gravar esse último bloco sobre Lutero. Na época dele, se a pessoa jogava na água e tirava. Isso. Não. Não, né? Não. Que coisa, né? A católica até hoje não faz isso. Entendi. Na época de Lutero, é necessário dizer que era na católica, não é verdade? Sim, claro. Então, e na católica ainda hoje não se faz isso. Ainda hoje não se faz isso. Do jeito que não se fazia. Entendi. Isso veio depois de Zinglio, depois de Armênio, depois de Calvino. Sim. Isso veio na época dos anabatistas. Então só por aí, pela a protestante que teve essa revelação. Revelação não. Eles vão falar que foi revelação. É a reforma, essa reforma. A reforma. Quando teve essa reforma, só por aí, já que não tinha esse batismo que tem hoje, que a Nas pessoa águas, conhece não. hoje, eu penso que os evangélicos esse já ritual, podem... Esse ritual, né? É. Eu penso que os evangélicos já podem ver que tem muita, mas muita coisa estranha, né? Muita coisa estranha que é nova. Isso não é tão velho. Isso vai sendo colocado. Isso foi em 1700 e pouco. É. Então você tem o quê? 300 e poucos anos aí. Sim. Né, amada? Apenas que se joga na água e tira para dizer que é o batismo como João fazia. Não, eu digo e volto a dizer nesse final, se as pessoas querem usar qualquer coisa física para aprender ou para ensinar, não é pecado nem errado. Mas transformar qualquer coisa em liturgia é como macumba, cara. Com certeza, eu penso assim. É espiritismo. E eu acho, quando você disse assim, a pessoa quer usar qualquer coisa para compreender. Eu penso que quando o João Batista fez isso com aquelas pessoas e para elas entenderem que é assim, é porque isso. Elas não tinham entendimento. Exatamente. Mas a partir do momento que a pessoa já ouve, lê e tem o entendimento, se já está com o entendimento correto, para que vai fazer essa prática? Eu acho também que você vai fazer à toa. Não tem necessidade. Mas vou falar que é proibido. Não. Tomar banho ali, tomar banho aqui, em qualquer lugar, não é proibido. Em qualquer lugar não é proibido. Tá certo? Agora, isso virou um ritual, porque as pessoas vestem uma roupa branca. Sim. É um pastor, alguém mais graduado na hierarquia piramidal, que não existe na escritura. Quem faz aquilo com o aluno, com o mais fraco, sei lá, com o servo, com o fiel. E tem um dia marcado, tem toda uma liturgia. Sim. É uma celebração tipo um casamento. Tipo um aniversário, é uma coisa desse naipe que eles fizeram. Naipe, é verdade. Né, amada? É. Agora, eu usar uma pedra para ensinar alguma coisa, não tem erro nenhum. Eu usar água para ensinar ou lavar alguém para ensinar, não tem erro nenhum. Isso você vê muito, da mesma forma que eles fizeram isso com o ensinamento de João, e aí essa ceia que eles inventaram, que não é nada litúrgica, né? Aquela lá que eles citam lá, Jesus fazendo, e tantas outras coisas, eles vêm fazendo isso até hoje. Eles usam objeto para tudo, para canalizar a fé, canalizar a simbologia, essas coisas todas. O Salvador usou um pão para dizer que ele é o pão da vida e quem come dele Sim. não tem fome. Então eles usam agora o pão da padaria para comer, físico. Para comer físico. Então não tem jeito. E o Salvador falou assim, fazer isso em memória de mim, para lembrar de mim, para repartir ele. Repartir ele. Se a gente fala nele, está repartindo ele, está lembrando dele. Mas quando eu como um pão, por que eu tenho que lembrar dele quando eu como pão? Não, você está comendo um pão, eu penso, se você na hora do culto lá da protestante tiver com fome, vai estar comendo e saciando a sua fome. Né? Vai estar com vontade de comer mais. Dizer que está lembrando dele, lembrando o que dele? Lembrar dele é falar dele para as pessoas. É uma hipocrisia, né? É repartir. Então, do mesmo jeito, amada, Sim. que João ensinava lavando as pessoas, agora eles querem lavar as pessoas e ser lavado. É esse que é o negócio. Então, como o Salvador disse que ele é o pão vivo, Sim. eles querem comer hoje o pão da padaria. É uma loucura isso aí. A comilança também tá
Amadinha, aqui nesse cenário natural feito por papai, pelo papai lindo que fez o céu azul, né, amada? Sim, muito bonito. Nesse cenário natural aqui, a gente se despede de você agradecendo pela sua atenção. E a você, minha vida, já te agradeci já no final do encerramento do DVD. E esse prólogo aqui, eu não sei o que é esse apêndice aqui, esse final aqui, só dizer que eu te amo muito. Valeu, amado, também.